Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. Hoje a nossa aula, né, sempre uma aula aqui, o meu prazer de receber o Dr. Raul Siqueira, que é o Controlador Geral do Estado do Paraná. Doutor, muito obrigada pela tua participação e pela tua presença virtual. Obrigado, Letícia. Obrigado, é uma honra receber o seu convite para participar desse bate-papo, né, dessa conversa e poder ajudar aí, enfim, vários colegas, vários amigos, vários colaboradores, enfim, que procuram ampliar o conhecimento nesse importante canal que você disponibiliza. Letícia, muito obrigado pelo teu convite. É uma honra para mim. Obrigada, doutor. Então, a gente sabe que o Paraná é um pioneiro em falar de compliance na administração pública. Hoje a nossa conversa vai ser ao redor desse tema, compliance na estrutura aqui do Estado e também compliance público. Tem muita gente com quem eu converso que está indo para essa área, que tem interesse em trabalhar com isso, né? E eu sempre menciono o seu nome como um dos grandes especialistas que recomendo para tirarem dúvidas, porque minha seara aqui é privada. Então, hoje eu queria te fazer algumas perguntas e conduzir a nossa conversa ao redor disso, né? Quais são os desafios que você tem enfrentado e qual a importância de discutir integridade na administração pública. Doutor, existe um amplo espaço no setor público para melhorar a coordenação e o alinhamento entre ação e controle, né, que vocês vêm fazendo muito bem. De que forma, na sua opinião, o compliance sustenta o fortalecimento da legitimidade do Estado em meio a um Brasil que sofre uma fragilidade institucional? Perfeito, Letícia. A gente, e esse é um sentimento, acho que não é um privilégio de sentimento do povo paranaense, eu acho que é nível nacional, que sai internacional, né? A gente vive um momento de resgate, né, da credibilidade, um resgate da força, né, e do impacto que a gestão pública tem na vida de todos nós, né? Passamos um processo aí, é histórico isso é público, né? Um processo de desgaste muito dos agentes políticos, do cenário da administração pública. E por que não, né? Por que não retomar essa credibilidade da administração pública, ocupando esse quadro, né, e essa escala de representante da população na tomada das decisões mais importantes que impactam na vida de cada um da nossa sociedade, de cada um da nossa vida, da nossa família. Então, o processo de implementação e as metodologias de integridade e compliance para a administração pública, ela é muito mais do que uma melhoria, ela é imperiosa para a administração pública. Eu entendo que o fortalecimento de metodologias de integridade, de ética, de respeito à legalidade como um princípio da própria administração pública, mas para além do princípio da legalidade, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência, da entrega do resultado que a população espera e de busca do interesse público é vital para uma boa gestão, para uma boa atuação do agente político. E nesse perfil, Letícia, é que se constrói atualmente no estado do Paraná ações de fortalecimento da credibilidade do Estado em relação a atores privados, ou seja, na relação público-privada mesmo, com empresas privadas, na retomada da credibilidade do Estado, na retomada da confiança da população nos seus atores políticos no estado do Paraná. Eu falo muito nesse sentido, descaracterizando um pouco a pessoalidade, mas é justamente isso que o estado do Paraná se propõe nesse momento. É a retomada da credibilidade como uma administração pública séria, uma administração pública proba, que respeita as normas legais e as normas de moralidade, a credibilidade para a população, que a população confie nas ações do governo, que o governo está focado na atenção ao interesse público. E mais do que isso, sabe, Letícia, a gente tem muito o foco também do governador do estado, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, de buscar também ser um diferencial competitivo, Letícia. Entendendo que se a administração pública ela possui metodologias rígidas, porque a corrupção, Letícia, ela impacta inclusive na boa e na isonomia
da relação de preços de mercado, né? Uma empresa que não respeita a ética, não respeita a integridade, não respeita a lei e age com atos de irregularidade, de fraude ou de corrupção, ela tem uma vantagem competitiva, né? Porque ela está se locupletando desse ambiente escuro e promíscuo. Então, a gente precisa dar isonomia para as empresas. Todas as empresas têm que ter o mesmo tratamento, o tratamento isonômico, para que elas possam participar de processos e tenham vantagens de maneira equânime, ou seja, de maneira igualitária a todos. Então, a retomada da credibilidade do Estado, tanto na iniciativa privada como para a população, mas ser um diferencial, sim, competitivo, para que uma eventual empresa privada ou uma instituição privada veja no Estado do Paraná uma possibilidade de angariar mercado e ter uma vantagem econômica. A nossa vida é assim, né, Letícia? Eu me lembro uma palestra que você nos deu aqui, eu assisto todas elas com muita atenção. Você sempre tocou nesse ponto, né? Nós gostamos de nos relacionar com pessoas que a gente confia. Então, a empresa também quer se relacionar com administrações públicas, agentes políticos que ela confie, que ela sabe que segue os preceitos de ética e integridade. Então, o compliance ele é um grande projeto, né, que ele é imperioso para a administração pública. Ele é vital para a boa administração. Doutor, você mencionou pontos muito importantes, eu tomei nota aqui, sobre o resgate da credibilidade na gestão pública e fazendo esse paralelo já ao que você acabou de mencionar aqui, sobre a confiança, que é justamente essa crença na probidade do outro, essa crença otimista na confiança do desempenho, da conduta desse terceiro. E a palavra imperiosa me chamou a atenção no sentido de grandiosidade que esse tema tem. A gente faz comparativos com outros países, estruturas públicas também, né, de outros países, e vê que já é quase que uma condição básica, não só no público, no privado também, para se fazer negócios. E eu ressalto aqui, achei muito interessante você ter destacado estratégias de mercado, né, que a gente vê dentro do segundo setor, aí, da iniciativa privada, para o setor público. O setor público entender que ele tem contratos com os seus cidadãos, né, que tem uma prestação de serviço temporária, né, dependendo de cada um que está ali assumindo, estando naquele cargo durante aquele período. Então, que esse voto de confiança seja revertido justamente nessa prestação de serviços que proporcione igualdade, justiça, igualdade de condições, acesso e uma competição cujo principal beneficiado, nós sabemos, é o cliente, né, ou no caso aqui nosso, o próprio cidadão. Então, eu achei muito importante você trazer essa noção de diferencial competitivo que você falou e como a corrupção impacta no desempenho do próprio Estado. A gente parar de achar também que esse mal está só na esfera pública, entender que também atinge a esfera privada. Muita gente tem esse entendimento errôneo, que a corrupção está só na política, ou está só no público, ou que às vezes está só no privado. Ela é um mal do país como um todo, não só do nosso, né, mas de diversas sociedades. Ela impacta diretamente nas nossas vidas, né, no desempenho. E nós, enquanto consumidores desse serviço que você bem mencionou, também sofremos com esses desequilíbrios numa possível balança. E as empresas também com acesso igualitário. Aqui, acho que você pegou muito bem na pergunta que eu fiz, né, sobre como promover esse resgate num momento em que passamos por uma fragilidade institucional. É falar de confiança, é falar de olhar para o outro, confiar sem ver, né, e resgatar também essa probidade. E aí eu queria emendar já com essa minha próxima pergunta, que é a seguinte: o Conjur tem uma passagem, e vou abrir aspas aqui, que fala a seguinte frase: se no mundo dos negócios a finalidade maior do programa de compliance é a de evitar a ocorrência de ilícitos que possam comprometer a imagem da empresa, no âmbito da administração pública, o que se busca é reavivar a identidade ética das instituições do Estado, amoldando o comportamento dos agentes públicos aos princípios orientadores da sua atuação. A gente está falando aqui de um resgate agora individual desses valores que às vezes são perdidos. Como a CGE tem observado, entre aspas, né, esse reavivamento? Como os servidores estão reagindo desde o ano passado à implementação dessa iniciativa? Letícia, você tocou num tema bem importante, né? O Estado do Paraná não dispunha até esse início da gestão do governador e de umas metodologias robustas de integridade e compliance. E aí eu queria fazer um testemunho aqui, né? Quando nós iniciamos o processo de implementação, muitos colaboradores, servidores, pessoas comprometidas mesmo com a moralidade, servidores sérios,
do estado do Paraná questionavam, mas o que é compliance, né? A gente estava num momento de trazer a cultura, a metodologia de um programa de integridade e compliance. Então, muitos deles perguntavam o que é compliance. E alguns deles, a maioria deles, que são muitos servidores muito sérios e comprometidos, perguntavam, mas por que isso? Por que isso? Se eu sou sério, se eu faço a coisa certa, se eu não ajo com nenhum desvio de corrupção e se eu tenho... E aí a gente sempre comentava, né? A gente sabe que nós temos muitos servidores sérios, nós sabemos que a gente tem uns servidores comprometidos, o estado do Paraná é um estado muito afortunado com os servidores e colaboradores que dispõe, mas a gente precisa, muito além de internalizar essa cultura, e é isso que se propõe o programa de compliance, externar essa visão para as pessoas que enxergam o estado do Paraná, pois adotando metodologias robustas, metodologias concretas, efetivas de integridade, de combate à corrupção, de controle interno, de transparência pública, a gente consegue demonstrar para aqueles que nos veem muito mais daquilo que a gente consegue enxergar. Então, eles conseguem observar que o estado do Paraná está efetivamente comprometido. E se na iniciativa privada, por vezes, a busca é a melhoria econômica, o resgate interno, né, do sentimento interno da administração privada, ou seja, da companhia de integridade e de ética do estado do Paraná, e na administração pública, Letícia, se me perdoe fazer esse comparativo, a gente potencializa isso, porque muito mais do que resgatar a economia da administração pública, usar de forma eficiente o recurso público para que ele chegue à finalidade a qual ele se destina, resgatar a credibilidade dos servidores. Tinham servidores em outros estados, eu não falo aqui do estado do Paraná, se me perdoar, mas assim, de outros estados que por vezes tinham um receio de utilizar o veículo com o emblema da sua unidade, do seu departamento, porque aquela unidade, aquele departamento, estava contaminado, ou já tinha um caso emblemático negativo. Então, eles acabavam evitando de utilizar isso. E a gente traz para dentro da administração pública, Letícia, isso é a nossa destinação, que o servidor tem orgulho de sentar num veículo, ou sentar numa mesa, usar um computador, ou usar o seu cartão de visita. Hoje a gente já está num mundo muito tecnológico, mas ainda tem esses resquícios, né, de utilizar o cartão de visita, que mostra o nome dele, a vinculação dele com a administração pública. É o resgate da credibilidade também interna. O uso eficiente do recurso público para que ele atinja a mesma finalidade. A gente precisa, como eu falei anteriormente, né, o resgate, o diferencial competitivo para que as empresas possam ter segurança para se relacionar com o estado do Paraná. E entrega, o nosso cliente principal, para quem se destina tudo isso, né, Letícia? Hoje é para o cidadão paranaense. O paranaense ele tem que ter orgulho do estado do Paraná. Ele tem que ter orgulho de onde vive, da cidade dele, e saber e ter confiança, Letícia. Eu sou muito assim preocupado com isso. A gente tem que demonstrar confiança e credibilidade, porque o cidadão tenha tranquilidade. A gente já passa por tantas angústias na nossa vida, né, Letícia, com casos às vezes da nossa casa, às vezes da nossa família, às vezes do nosso trabalho, enfim, a gente tem certas dificuldades na nossa vida. A gente tem que passar confiança para o cidadão. Ele saber, pô, essa questão das decisões administrativas da alta administração, eu não vou me preocupar, porque eu confio em quem está lá. Então, deixa o cidadão preocupar com as coisas dele, e essa é a nossa missão, né? Como agente político, agente público, como servidor público, a missão do servidor público é prestar o bom atendimento, o bom serviço público para o cidadão. Então, a gente tem aí várias frentes, né? Que ao meu ver, me perdoe, né, mas ao meu ver, elas estão para além das ações também da iniciativa privada, né, porque a iniciativa privada, por vezes, o controle social, ele não é tão importante dentro da metodologia de integridade e compliance, e às vezes até choca, Letícia. O controle social, por vezes, ele é conflitante na iniciativa privada, pois é regra de negócio, né, é regra de negócio econômico da empresa, ela não pode explorar muito essa transparência, esse controle social, mas é um pilar, Letícia, inafastável da administração pública. O controle social é um dos principais pilares de qualquer programa de compliance público, para além da alta administração, o compromisso da alta administração, que esse, sem dúvida nenhuma, é o vital. Eu acho que sustenta todos os outros pilares. Eu não colocaria nem como um pilar, eu coloquei como uma base de todos os pilares. Mas o controle social é o principal pilar, porque se ele se romper
ou se ele for fragilizado, ele é um pilar que acaba desmoronando toda a estrutura de um programa de compliance, o controle social e a transparência pública, porque, claro, Letícia, não há controle social se não tiver transparência. Uma é consequência da outra. Não tem como ter controle social se não tem transparência. O cidadão não sabe a informação. Ele precisa saber a informação para ele poder exercer esse controle social. Perfeito. Eu conversei aqui também esses tempos com o Controlador-Geral de Minas Gerais, o Rodrigo Fontinelli. Nós entramos justamente nessa discussão sobre, e com outros dos convidados também, mas sobre a transparência, sobre o controle e sobre talvez um terceiro elemento adicionado a essa fórmula que seja o interesse. Concordo com você plenamente que o controle social seja um acionista adicional que vocês têm aí, para quem vocês têm que prestar contas, né, e fazer valer justamente tudo isso que tem sido feito, todo esse trabalho que tem sido implementado. E aqui a gente poderia até entrar numa outra discussão do caminho que ainda tem se a percorrer, e não que isso esteja sob a responsabilidade de vocês, mas um chamado para quem nos assistir, né, para o próprio cidadão, que essas informações estando disponíveis, a gente muitas vezes reclama que não confia, que não vê, mas não vai atrás, porque as informações estão lá. É necessário que haja também essa virada de mindset para um despertar do interesse pela coisa pública, pela construção do que é coletivo. E a grande dificuldade, talvez um dos pilares que a gente tem aí para o reflexo da situação do país como nós temos hoje, seja o que a professora até Lilia Schwartz fala, o patrimonialismo. A nossa dificuldade de distinção entre o público e o privado, entendendo que o público não é meu, enquanto que é de todos, e o que o privado sim é meu. Quando nós entendermos que a coisa pública, a república é de todos, e que nós todos temos que ter o interesse por participar, por cobrar, por exercer esse controle social, aí sim a gente consegue fechar esse ciclo da melhor forma, porque, concordo com você, hoje existe essa disponibilidade, o que falta talvez é um maior interesse e um envolvimento por parte desse elemento que é tão importante. Gostei muito do que você falou do questionamento, mas por que isso, né? Eu já sou íntegro, já sou ético. Agora eu preciso mostrar para os outros, então, nesse mundo conectado, digital que a gente vive, e essa questão da vergonha, né, de expor a bandeira não só da instituição, mas de uma empresa, pode ser também quando você anda no carro e fica até com medo de as pessoas te associarem. Isso é muito forte, né, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da virtude ética aristotélica, né, da construção disso, que não é algo com que a gente nasce, mas que a gente cultiva, que a gente constrói. E, doutor, quais são as principais diferenças e desafios entre implementar um compliance público e um compliance privado? Olha, Letícia... Quero receber muito essa pergunta, né? Não, eu gosto muito dessa provocação, porque quando você faz esse tipo de pergunta, e eu já respondi algumas vezes esse mesmo questionamento de outros colegas que eu respeito tanto, assim como você, eu faço rememorar assim desde o início dos meus estudos nessa área de integridade e compliance, porque não era o foco das academias, né, dos locais de ensino, a área do compliance público. E aí eu me recordo quando a gente sentava nas salas de aulas e estudava, o professor, o mestre, né, e sempre comentava assim, olha, na empresa, na companhia, lá no local que você trabalha e tal, e eles me questionavam, mas e você? Você trabalha onde? Eu falei, trabalhava no governo do estado do Paraná. Mas então toda a temática da aula, ela voltada para a iniciativa privada. Uhum. E eu tinha uma reflexão sempre de todo o ensinamento para a administração pública. Então, o foco era a iniciativa privada, porque só existia e as aulas eram ministradas para aquele cenário, e eu fazia aquele contraponto na administração pública. Puxa, como é que eu vou começar isso? Como é que eu vou fazer isso? E na administração pública é muito grande, né, Letícia? São 399 municípios do estado do Paraná, núcleos regionais distintos de educação, saúde, segurança, secretarias de agricultura, abastecimentos, enfim, é um universo muito grande, Letícia. Eu digo que o principal desafio da administração pública e da iniciativa privada, né, do direito público e direito privado, para além de um pilar que ele, como eu coloquei na resposta anterior, ele é vital para o programa de compliance público, que é a transparência e o controle social, é o compromisso da administração em ambos os casos, mas como a administração pública, por vezes, ela é descentralizada, Letícia,
a responsabilidade cabe muito a secretários de Estado, a outras autoridades, não vincula somente ao chefe do Poder Executivo, ou chefe do Poder Legislativo, tanto estadual como municipal. Você precisa ter esse reflexo do compromisso da alta administração também no midboard, né? Nas secretarias, nas autarquias, nas fundações, e destes irradiar para o outro. Eu acho que um desafio do compliance público para a alta administração, do compliance público, é o irradiamento do compromisso da alta administração, do exemplo que vem do topo, desde o chefe do Poder Executivo até os secretários, até os diretores, até os gestores. Esse é o principal pilar. E outra, Letícia, por vezes, as ações de atendimento à moralidade, aquilo que a gente prega de integridade, de ética num programa de compliance, na administração pública, por respeito ao princípio da legalidade, eles não são tão imediatistas, não são tão rápidos. Então, a administração pública, ela tem algumas amarras, alguns desafios. Por exemplo, a gente identifica um caso de... Eu gosto muito de contextualizar, sabe, Letícia? A gente identifica um caso de irregularidade de algum servidor que possui um vínculo efetivo com o Estado do Paraná. Respeito ao princípio do devido processo legal, ao princípio do contraditório da ampla defesa. Então, instaura-se um procedimento. Esse procedimento ele tem uma marcha processual, ele segue certos protocolos da administração pública sob pena de nulidade no final do processo, que você precisa respeitar. Ao passo que na iniciativa privada, o compromisso da auto-administração pode ser a desvinculação desse colaborador que agiu com auto de fraude pela mera desejo, né, do diretor, do gerente ou do dono da empresa, do sócio da empresa. Na administração pública tem certos formalismos, tem uma ritualística e a gente precisa respeitá-lo. E eu digo mais, no Estado do Paraná, o modelo, e deixo aqui meu compromisso, meu agradecimento e parabenizo também o Rodrigo Fontinelli, que é o nosso controlador de Minas Gerais, também um grande profissional que respeito muito, mas no Estado do Paraná a gente tem um desenho um pouco atípico de outros programas de compliance da administração pública, Letícia, pois no Estado do Paraná o tronco de uma metodologia de integridade e compliance está desenhado no governo do Estado, e todas as secretarias são ramificações dessa mesma metodologia. Não há desassociação entre uma política de compliance de uma secretaria e a política de compliance de outra secretaria. O tronco é único e o compromisso é da mais alta administração, é do governador do Estado. E ele precisa, a todo dia, a todo momento, fortalecer esse compromisso da forma que ele o faz ordinariamente. Então, o governador sempre prega por esse compromisso. E aí a gente tem esse modelo no Estado do Paraná que ele, ao meu ver, é um dos diferenciais de outras metodologias de compliance da administração pública. É uma metodologia disposta numa lei ordinária, ou seja, ela não é frágil como um outro diploma normativo, é uma lei ordinária. Então, ela é uma política muito mais que governo, é uma política de Estado. Então, é uma lei ordinária, regulamentada por um decreto. Então, a metodologia, procedimento, Letícia, ele fica mais possível de inovação e de substituição, porque o procedimento é por um decreto, dentro do ordenamento jurídico. O decreto ele tem uma autonomia maior de mutabilidade, porque é um ato de vontade do governador ou da alta administração. A lei não, a lei tem todo um trâmite e precisa passar por uma aprovação da Casa de Leis do Estado do Paraná. Então, é uma metodologia um pouco singular no Estado do Paraná, mas o grande desafio, respondendo a sua pergunta, é justamente os princípios da legalidade, né, que a gente precisa seguir, a irradiação desse compromisso da alta administração, que não basta vir apenas da high level, né, da alta administração, precisa ser irradiada para todos. Enfim, eu acho que esse pilar, que é o pilar do controle social e transparência, que precisa ser readequado no compliance da administração pública, Letícia. Perfeito. Eu não tenho muita experiência com a administração pública, mas é mesmo a percepção que eu tenho. Algumas dificuldades legais, né, da diferença do público para o privado, de ter esses moves que às vezes são mais rápidos, e no caso de vocês tem todos esses princípios a serem seguidos, essa responsabilidade descentralizada, como você também disse, a necessidade do apoio do middle board. E no início você falou sobre as aulas, né, que recebi, se sentia ali um pouco deslocado porque não eram voltadas tanto para o seu ambiente.
O Michael Comer tem um livro chamado Fraudes Corporativas e ele começa justamente assim: nós somos doutrinados na academia em bolhas, esquecendo que, no teu caso, é diferente da bolha que ele fala, né? Mas ele critica o fato de nós, na academia de gestão, não sermos ensinados que no mundo real não é uma estrutura maravilhosa e padrão que nós vamos encontrar como existem nos livros. E o mundo real também não é só o mundo corporativo, ele é o mundo do primeiro e do terceiro setor também, e às vezes de outras realidades muito diferentes. E acho que esse cenário todo que nós estamos vivendo de pandemia, o pessoal tem dito isso, né, esses grandes especialistas, que nós vamos reescrever os livros de gestão, acredito que os de direito também e os de compliance também. Doutora, a Lei Estadual 19.857 recém completou um ano. No seu artigo 3º, ela menciona as fases de implementação do programa. Como que surgiu essa ideia e em que momento vocês estão agora da implementação? Perfeito, Letícia. A Lei 19.857, ela foi desenhada, a sua primeira versão, final de 2016, início de 2017, sua primeira versão. Ainda quando o governador do estado ocupava a cadeira de secretário de Desenvolvimento Urbano. É uma secretaria da administração pública estadual do estado do Paraná. Então, à época, o governador era secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, e nós desenhamos o primeiro diploma interno ainda na Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a implementação de metodologias de compliance no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. Foi muito exitoso, Letícia. Devo atestar para você e confidenciar para você que nós tivemos aí um ganho de mais de 150% de atividades sem nenhum questionamento. Foi uma gestão de risco otimizada dentro de um padrão que nós estávamos modelando. Então, a gente conseguiu dispor de medidas de mitigação de riscos que trouxeram efetividade à prestação do serviço da Secretaria de Desenvolvimento Urbano naquela época. Só para você ter uma ideia, Letícia, nós tínhamos um histórico, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para quem não conhece, é a Secretaria de Estado responsável pelas ações de desenvolvimento urbano nos municípios do estado do Paraná. Ela atende a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, todas as intervenções de obra ou de maquinário ou ações que visam o desenvolvimento dos municípios do estado do Paraná. Os 399 municípios ela atende. Nós tínhamos um histórico de em torno de 400 intervenções, são parcerias, convênios, 400 intervenções por ano. Dava mais ou menos uma estimativa de um convênio por município por ano. Claro que isso não é uma realidade, porque tinha alguns municípios que não eram atendidos até aquele momento, porque não tinham alguma dificuldade ou outra. Mas era em torno de 400 por ano. Só com as metodologias de integridade, as metodologias de compliance, quando nós visitamos as nossas angústias e potencializamos as nossas forças, né? Então a gente vê qual é a nossa fragilidade, vê qual é a nossa grande alavanca, e a gente potencializa a alavanca, mas cuida também da fragilidade para que a gente possa igualar e trazer tudo com uma maior excelência e uma maior governança. Nós tivemos um ganho e passamos só no ano de 2017 a mais de 3.500 ações, ou seja, saímos do patamar de 400 para 3.500, e sendo que das 3.500, nenhuma com questionamento dos órgãos de controle externo. Todas foram totalmente aprovadas pelos órgãos de controle externo, inclusive serviram de exemplo para as outras ações. Então a gente teve um ganho muito grande. Isso despertou muito interesse do secretário à época, que quando retornou para a Assembleia Legislativa, pois ele ocupava o mandato de deputado estadual, exercendo a função de secretário. Mas ele retoma a Assembleia Legislativa para o mandato dele, para poder desincompatibilizar, né, do impeditivo legal para participar do pleito eleitoral. Então, ele, na Assembleia Legislativa, ele propõe o primeiro projeto de lei que instituía um programa de compliance do Estado do Paraná, isso em 2018, 2017 e 2018. Em 2018, na campanha eleitoral do governador do Estado, foi desenhado o primeiro programa de compliance para o processo eleitoral. Ali, Letícia, foi um grande desafio, Letícia. Se você me permite, eu não quero estender muito nessa tua pergunta, porque eu quero dar mais liberdade para a gente comentar sobre todos os outros assuntos. Mas na campanha eleitoral foi um modelo muito bacana, Letícia. A gente teve que otimizar os processos, o due diligence, a gente teve que fazer uma verificação de conformidade posterior, porque é muito célere as aquisições,
os processos. Na campanha eleitoral, o processo é muito rápido, né? E utilização de muita tecnologia, redes sociais, internet, as propagandas, elas precisam ser aprovadas com imediatismo absoluto, porque todo tempo ali é importante num processo eleitoral. Então foi um desenho bem bacana. A gente criou uma gestão de risco baseado em réguas, em filtros, para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo e nossa atuação. Terminado o processo eleitoral, veio então o projeto de lei que o governador desenhou para a administração pública estadual, que se tornou a Lei 19.857, lá em 2019, mesmo aqui no estado do Paraná. Mas desde o primeiro dia, Letícia, desde o primeiro dia, a primeira reunião de secretários do estado do Paraná, o governador pediu licença a todas as demais autoridades que se encontravam na antessala do Gabinete de Gestão de Informação, assim como da imprensa, e reuniu o grupo de secretários e alta administração, como presidente da autarquia, presidente de companhia, presidente das empresas públicas, e nesse momento, eu me encontrava nessa reunião, ele determinou que ele não havia nenhum compromisso com a corrupção. Não havia compromisso com a mentira e que ele era totalmente intolerante a qualquer desvio ou qualquer irregularidade de secretariado. E a missão que ele estava dando à Controladoria-Geral do Estado, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria de Administração, ou seja, as secretarias meios, era que investigasse, aprofundasse o conhecimento e se identificasse, era para agir de maneira ríspida, rígida e rápida, em todo caso de eventual corrupção. Então ali você via já o compromisso da alta administração, delegado a todos os secretários para que respeitasse a metodologia que ele estava impondo naquele governo e nesse governo que é qual a gente participa. E nesse propósito, a gente iniciou desde o primeiro dia, Letícia. Ainda sem todo o arcabouço normativo legal, a gente iniciou o nosso processo de construção. Janeiro e fevereiro, Letícia, 2019, foi um processo de capacitação dos agentes. Conhecimento para os agentes que aqui se encontravam no Estado, servidores do Estado, para que eles conhecessem a metodologia do programa de compliance e conhecessem a legislação que vinha a ser editada pelo trâmite legislativo. Em março, iniciamos a construção da metodologia do plano de integridade na Controladoria Geral do Estado, foi o primeiro case. Foi uma política de acerto, a gente começou a trabalhar junto, era parceria. Eu praticamente ficava 24 horas com o nosso time, a gente construindo todo esse processo para a gente poder chegar a um modelo onde eles pudessem capitanear de forma independente todo o arranjo do programa de compliance. Atualmente, Letícia, por conta das dificuldades da pandemia, as dificuldades do teletrabalho, as dificuldades que nós encontramos, nós conseguimos adentrar já em 13 secretarias e órgãos do Estado do Paraná, de implementação mesmo do efetivo programa de compliance. A gente tem, como isso não é um privilégio do Estado do Paraná, Letícia, a gente tem um quadro reduzido de servidores, isso é uma dor e uma angústia de toda a administração pública, né? Então a gente tem essa dificuldade aqui na Controladoria Geral do Estado, são espartanos, eu digo assim, né? São nossos colaboradores aqui que estão devastando mesmo a pedra, estão aí correndo trecho mesmo e fazendo visita, porque a nossa metodologia, Letícia, a gente não deixa nenhum servidor sem ser ouvido. Então, no ano de 2019, só no Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, que é o DR Paraná, que possui mais de 23 núcleos regionais, com diversos, cada núcleo regional possui mais de um escritório regional. Nossa equipe de compliance foi em cada um desses núcleos regionais, visitou cada um dos escritórios regionais para ouvir os servidores, para poder desenhar a sua matriz de risco da Departamento de Estrada e Rodagem. Eu brinco, Letícia, com todo respeito ao presidente do Departamento de Estrada e Rodagem, que os nossos agentes de compliance conhecem, sim, muito mais do chão de fábrica do Departamento de Estrada de Rodagem. Porque quando fazem a visita, Letícia, e mais uma vez eu repito, com todo respeito ao presidente do Departamento de Estrada de Rodagem, mas quando nossos agentes fazem a visita no departamento, a gente vê a realidade. Não há nenhuma possibilidade de maquiar o processo, porque os presidentes estão chegando para nos visitar. A gente vai até o chão de fábrica, a gente conhece as dores dos servidores, a gente conhece as angústias deles e a gente pode desenhar uma metodologia para mitigar aqueles riscos, aquelas dores, aquelas frustrações e passar isso para o presidente, para a alta administração, para que ele se preocupe também com essas angústias. É uma relação muito de confiança, Letícia. O agente de compliance ele tem que estar muito próximo do servidor. Ele tem que ouvir o servidor, ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que ouvir, ele tem que sentir as dores. Mas, Raul, e as ações de correição, as ações de investigação, não é do agente de compliance. A gente tem toda a divisão da metodologia de um programa de compliance.
As ações de auditoria, de correição, elas são executadas pela equipe de corregedoria, pela equipe da auditoria. O agente de compliance é aquele próximo do servidor. Ele recebe as informações, ele desenha a matriz de risco, ele propõe medidas de mitigação de riscos e ele repassa para a equipe do controle interno que faz o acompanhamento da mitigação daqueles riscos. Numa eventual descumprimento, passa para a equipe de auditoria, ela vai verificar a parte da execução. Se houve descumprimento da execução, passa para a corregedoria. Há uma integração de todas as unidades, Letícia. Ninguém trabalha sozinho. A gente tem uma integração de todas as unidades com todos os registros das atividades. Mas o agente de compliance é o primeiro. É aquele que vai, que identifica risco, que identifica vulnerabilidades, fragilidades do processo e desenha as metodologias. Por isso que é um trabalho muito integrado. Eu gosto muito de trabalhar com os servidores aqui do Estado do Paraná, porque a gente tem comunicação muito próxima. Não há portas fechadas, sequer há portas nas nossas unidades. Então, assim, é um trabalho de comunicação, é um trabalho de sempre estar... Compliance é isso, né, Letícia? Networking, é comunicação, é conversar, é a gente aprimorar os nossos desenhos. Doutor, eu acho que vale depois uma outra conversa para a gente aprofundar em todos esses detalhes que você está dando. Eu fiquei muito curiosa sobre as due diligence, sobre esse processo de mapeamento de riscos. Infelizmente, nós não temos muito tempo, mas eu proponho, então, se você aceitar, que depois a gente vá aí destrinchando em tudo isso para poder entender realmente como tem funcionado na prática. Eu achei muito legal você ter mencionado a história, né, do nascedouro disso tudo, de uma grande execução que está acontecendo. A gente sabe que as pessoas reclamam muito da falta de acabativa, né, dos nossos gestores públicos e privados. Fala-se muito, faz-se pouco. Então, é bom ver exemplos da vida real de como isso está acontecendo e impactando na vida das pessoas. E deixo aqui também como uma provocação, a gente no Instituto teve já essa ação esse ano de lançar a carta aberta, e mais uma provocação trazida por você, e eu vou reforçar aqui, de olhar para a compliance durante esse período pré-eleitoral. Você falou, e depois no processo eleitoral, né? Você falou que teve um grande trabalho e que um grande amadurecimento aconteceu no decorrer dessas atividades. Então, que os nossos candidatos e candidatas aí também pensem ao longo das suas campanhas para depois executarem nas suas gestões, caso sejam eleitos e eleitas, nos seus mandatos, essas iniciativas todas, se espelhando, inclusive, em muito do que vocês têm feito hoje já na estrutura do Estado. Eu queria te pedir, nós temos pouquíssimos minutos, a sua mensagem final. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, mas infelizmente não vai dar tempo, que era sobre a corrupção, né? Entendimento da corrupção, que às vezes fica só no público. Se você quiser ficar à vontade para comentar um pouquinho, mas eu queria a sua mensagem também de força, de entusiasmo para as pessoas que às vezes têm dúvidas em relação ao funcionamento dessa ferramenta e de como um Estado pode sim fazer um bom trabalho nesse sentido e colher os frutos. A gente sabe que 4 anos muitas vezes são pouco para uma estrutura tão grande, complexa e densa como é o nosso Estado, um Estado rico, inclusive, mas com muitas diversidades nos seus municípios. O que você diria para quem vai nos ouvir depois, seja munícipe, seja cidadão ou seja profissional da área? Letícia, eu queria deixar uma grande mensagem, assim, compliance vale a pena. E o compliance, ele entra na nossa alma, ele entra naqueles mais valiosos princípios que os nossos pais nos deixaram e fazem com que a nossa vida seja muito gostosa. Eu digo todos os meus colegas, né, que bom que eu faço o que eu amo. Meu trabalho é aquilo que eu amo, porque não é trabalho. Eu gosto de fazer isso, tá na minha essência fazer isso, tá na minha essência trabalhar com essa ação de compliance. Compliance vale a pena. E eu sempre falo para o nosso time também, de nada adianta a nossa vida aqui na Terra se a gente não puder deixar um país melhor para os nossos filhos. Eu amo minha família, amo meu filho, e amo meus sobrinhos, eu tenho que deixar um país melhor para eles. Eu não queria que meu filho chegasse no colégio e ouvisse de um coleguinha que o pai está indo para os Estados Unidos porque acha que o país lá tem mais condições, ou está indo para um outro país fora porque acha que tem mais condições. O país é o melhor país do mundo, o país é o Brasil, é o estado, para mim, o melhor estado do mundo, o estado do Paraná. E eu quero deixar um Paraná, quero deixar um país melhor para o meu filho, para os meus netos, para minhas descendências. Senão nada adianta a minha vida aqui. Eu só passei por essa vida. A gente tem que construir um país melhor para as nossas descendências. Eu digo que o programa de compliance, ele entra na alma da gente, entra no sangue da gente, e ele borbulha, ele traz calor, ele traz emoção, ele traz vontade de fazer a coisa certa. Ele traz vontade de você desafiar aquilo e batalhar com toda a força pelo aquilo que é irregular, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que provoca angústia de qualquer cidadão. Como eu falei,
todo centavo do recurso público importa. Cada centavo é importante para o Estado do Paraná, é importante para você, para mim. Eu não gasto o dinheiro da minha casa com futilidade. Eu não gasto o dinheiro da minha casa e eu me preocupo com o que eu vou gastar nas minhas condições da minha família financeira, com tudo que eu vou gastar. Eu tenho que ter esse mesmo afinco e potencializar, dobrar essa vontade quando eu trabalho com recurso que é seu, é de quem está nos ouvindo, é do meu filho, é do futuro da minha filha, entendeu? Então eu preciso trabalhar e trazer integridade para esse recurso e ele se destinar de forma correta. Eu queria agradecer muito, Letícia, muito, a todos vocês, ao Instituto Paranaense de Compliance, a qual eu faço parte, com essa ação inovadora, nunca vista na administração pública, nunca vista no Senado Nacional, de provocar os pré-candidatos a subscreverem uma carta aberta de um compromisso de implementação de metodologias de integridade, de controle social, de transparência pública e de compliance dentro dos órgãos municipais. Parabéns para você, parabéns por todos os associados, que eu respeito muito, e sou muito orgulhoso de fazer parte desse Instituto Paranaense de Compliance, sou muito orgulhoso de ser teu amigo, de a gente poder conversar sempre, trocar ideias. Saiba que você faz parte dessa construção também, Letícia, do Programa de Compliance do Estado do Paraná, da metodologia aqui do Estado do Paraná, e a gente vai estar sempre à disposição, sempre de porta aberta, o Estado do Paraná, a CGE, o Raul, todos os nossos colaboradores, para a gente prestar todo esclarecimento, toda ajuda, toda necessidade. Muito obrigado pelo convite mesmo, Letícia. Fique com Deus e que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, doutor. É um prazer poder recebê-lo e ouvir de você todo o trabalho que tem sido feito. Também é uma grande honra e um prazer estar do seu lado no Instituto, né, e poder contar sempre com as suas sugestões tão enriquecedoras. Eu agradeço como cidadã e como profissional de compliance pelas trocas, parabenizo pelo trabalho que tem sido feito e desejo força para que continuem sempre nessa batalha, empunhando a espada da justiça, né, para proporcionar e levar cada vez mais valor para a nossa sociedade. Obrigada, parabéns pelo pioneirismo, pela visão. Sucesso sempre, também podem sempre contar comigo para o que for necessário. Obrigada. Obrigado, Letícia. Fico com Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.